Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 13 de dezembro. Olá, Lorival. Hoje vamos contar com a presença do Aloísio Soneco, que vai falar sobre a nossa preparação para o Natal. Boa noite. Alô, Espiritismo, Sônia. Tudo bem? Divani, Ederson. Aloísio. Olha, gente, nosso amigo já entrou. Se eu sou Masa, a serva espírita, eu vou te chamar. Aloísio. Ah, joia. Alô, Espiritismo. Ok. Olá, tudo bem, Aloísio? Tudo bem, e você? Espera um pouquinho que está dando um pouco de filtro aqui. Prazer Tudo em te bem? conhecer. Tudo jóia. Igualmente, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, virtualmente ainda, nesta casa tão querida, né? A Casa do Caminho. E o nosso querido Simão Pedro sempre fala que a Casa do Caminho, ele é o Simão Pedro, mas é diferente. Tanto a Casa do Caminho como o Simão Pedro, né? Ele sempre faz esse trocadilho, que é outra Casa do Caminho e é outro Simão Pedro, né? Isso. Simão sempre tem um certo tom de, de comédia, né, para brincar conosco nas suas palestras. E hoje eu agradeço a você que está aqui, a todos que estão entrando no canal da Casa do Caminho, para a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Preparação para o Natal, uma época tão iluminada que realmente todos nós ficamos um pouco mais abertos, né, à espiritualidade, mais abertos ao novo, ao recomeço. E assim, sem maiores delongas, quero agradecer a todos que vão poder assistir também essa live posteriormente. Um agradecimento pela própria Casa do Caminho e a você também, que aceitou o nosso convite de hoje. Bem, fazendo nossa oração inicial, agradeço a Deus pelo dia de hoje, agradeço a vida que nos convida a essas novas reflexões, a possibilidade delas com saúde. E agradeço ainda mais a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, mas continuam com o vigor do renascimento, com o vigor da esperança, para que a gente continue juntos, todos a trilhar esse caminho de luz, que a luz das diversas casas espíritas, dos diversos canais espirituais, terrestres, chegam a todos vocês, não só no dia de hoje, mas em todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Aloysio, eu vou tirar o meu microfone para evitar, às vezes, uma microfonia, alguma coisa assim, mas qualquer coisa eu tô aqui, tá? Perfeito. Adriana, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouco, mas eu gostaria depois que a gente interagisse, né? Porque a live é realmente assim, bem participativa. Eu gosto de fazer uma live participativa. Queria cumprimentar os nossos amigos
que sempre nos acompanham nas nossas lives. Nós não vamos estar cumprimentando individualmente a cada um deles, mas sintam-se abraçados neste momento. Queridos amigos, estão sempre conosco, né? É uma alegria muito grande contar com vocês e agradeço de antemão o gentil convite da casa para nós falarmos sobre um tema tão importante como a preparação para o Natal. Estava fazendo algumas reflexões a esse respeito e nós encontramos um texto. Olha que interessante, né? Sempre que a gente vai em busca, nós encontramos. Encontrei um texto que é atribuído a Chico Xavier, com base no capítulo Cristo Nasceu, Onde e Quando, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, da editora FEB. Então, é atribuído ao Chico, mas a essência desta mensagem ela é muito tocante e traz reflexões tão importantes para o nosso dia a dia. Conforme a gente vai conversando, nós vamos pensando e vamos fazer uma transposição. Convido a cada um de nós, nesse momento, conforme estiver fazendo a leitura, que a gente não escute apenas e tão somente o texto, mas a gente faça uma reflexão e que a gente consiga entrar no corpo de cada personagem que nós vamos estar falando nesse momento. O texto intitula-se E para nós, onde Jesus nasceu? Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá. Então, neste momento, nós vamos mentalizar a figura de Maria de Magdala. E qual seria, por exemplo, para Maria de Magdala, qual é essa resposta, né? Onde e quando Jesus nasceu? E Maria vai responder que Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Fiquei sinceramente nessa leitura, já tinha lido o texto antes, mas conforme eu fui fazendo essa leitura, eu senti uma energia tão grande, tão grandiosa, que eu gostaria de transmitir essa mesma energia a cada um de vocês que está do outro lado, sabe? Imaginamos, estamos na condição de Maria de Magdala, que passou por tantas e tantas situações, e qual o momento do encontro com o nosso Mestre Jesus? Qual que foi para ela o momento do nascimento? Quando ela ouviu a sua voz, cheia de pureza e santidade, que despertou nela aquela sensação de uma vida nova com a qual ela jamais sonhara. E qual foi a transformação de Maria de Magdala? Qual foi a transformação? Deixou toda a sua vida de luxo, de pompas, para viver a vida dedicada ao amor a cada ser humano. Passou por dificuldades terríveis, contaminou-se, né, na cura de tantos irmãos que participavam daquela doença, né, da lepra, e contaminou-se com ela, mas em busca do trabalho em prol daqueles irmãos. Que bonito, né? A ascensão espiritual de Maria. A gente pode dizer que Maria de Magdala foi uma transformação ímpar de todas as mulheres, de várias mulheres do Evangelho, mas a Maria de Magdala, deu um salto na sua transformação espiritual, né? Aí a gente segue o texto, e agora nós vamos a Assis. Perguntemos então a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. E transformação mais ímpar também teve Francisco de Assis, filho de um comerciante rico da cidade de Assis, abastado, participou das cruzadas. E qual foi a transformação de Francisco? Em determinado momento foi tocado e não sentiu que realmente era aquilo que ele tinha que fazer na sua vida. E ele se transformou. Naquele momento que ele abdica do seu nome, do próprio nome, abdica das suas posses, dos seus bens, das suas roupas e sai caminhando nu em todos os sentidos, né? Não só fisicamente, mas como espiritualmente, seguindo os preceitos do Mestre.
Agora, Adriano, um personagem que me toca profundamente. Esse personagem, cada vez que eu falo dele, me emociono muito. Eu não consigo falar de Pedro sem me emocionar. Que foi o grande divulgador, né, da mensagem do Evangelho de Jesus, também juntamente com Paulo, mas aquela pedra basilar, aquele ser embrutecido, deu algum problema? Aloís, Oi. falhou aqui na hora que você foi falar o nome. Acho, Ah, eu volto. Eu volto. eu acho que Voltando foi então um pouco. uma intercorrência aqui, né? Mas agora já está Tá certo, normal. mas a gente volta aí, a gente volta. Então, quando já falamos de Francisco de Assis, e aí quando a gente chega em Pedro, esse personagem que me toca profundamente, eu fico emocionado demais quando eu falo de Pedro, porque é aquela pedra bruta que se transformou um diamante, né? Então, perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus. Ele responderá a nós que Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que ele acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Até então, vejam que Pedro seguia à risca Jesus, seguia quando situações como aquela do lava-pés, que ele ficou indignado com a atitude do mestre de se colocar na posição de um serviçal, que ia lavando os pés de cada um dos discípulos. Ele não, os mestre. Esses são os ingratos, meus pés não lavarás. E aí Jesus docilmente fala, Pedro, se não tiveres, se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. Então Pedro, querendo se mostrar o maior de todos, né? Naquele momento ele chega e fala, por isso não, mestre, lava-me os pés, as mãos e até a cabeça, se for assim, para que eu tenha parte contigo. Mas até então Pedro não tinha percebido tal a grandeza da missão do mestre. E qual foi, naquele momento, quando Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, mestre, tu sabes que eu amo. E ele fala, Pedro, ainda hoje, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E o Pedro, de forma alguma, mestre. E aí Jesus ainda fala assim a Pedro, eu não sei se nesta passagem ou em outra, mas tão importante e tão tocante, quando ele fala, Pedro, perceberás que o homem é mais frágil do que pode imaginar. Então, nesse momento que Jesus nasceu para ele, naquele momento que o galo canta pela terceira vez, depois que ele já tinha negado por 2 outras vezes, ele olha face a face com o mestre e cai para ele o pano, né? Cai o pano do palco da vida, ele consegue enxergar Jesus. Agora, o outro personagem que eu estava dizendo, tão importante na história do cristianismo, que foi o verdadeiro baluarte de trazer o evangelho até nós, até os nossos dias, que foi Paulo de Tarso, aquele Saulo implacável, perseguidor dos cristãos, que estava defendendo as leis com toda a força, com toda a intensidade. Se a gente perguntasse então a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? Ele vai responder que Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz, ele me deixou cego e pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Então, nessa passagem, a gente consegue perceber também, tão marcante, o nascimento de Jesus para esse grande divulgador da Boa Nova. Este que não teve a oportunidade de conviver como um apóstolo do Mestre, lado a lado, mas foi um grande divulgador. Aquele que, diante desta passagem fantástica na entrada de Damasco, ele não ficou se culpando, tampouco se justificando, mas, Senhor,
que queres que eu faça? Daqui para frente não importa os meus erros, não importa a minha vida de erros e tentativas. O que eu posso fazer para segui-lo? Uma outra mulher tão importante do nosso evangelho, Joana de Cusa, foi perguntado a ela também aonde e quando nasceu Jesus. Ela responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo de Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-te apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, não me ensinou somente isso. Jesus me ensinou também a amá-lo. Olha que exemplo. Olha que exemplo magnífico. Quantos e quantos exemplos nós encontramos no Evangelho de Jesus. E aí também um outro discípulo, que também frágil pela sua pequenez, como todos nós. E nós podemos perceber que esses personagens que nós vamos falar, encontramos trechos, traços de cada uma das nossas individualidades. Perguntemos então a Tomé, onde e quando nasceu Jesus? Ele vai responder a nós que Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e foi-me dado testemunhar que a morte não tinha o poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais uma mulher do Evangelho, aquela mulher da Samaria, do poço. O que ela sabe então sobre o nascimento de Jesus? E ela vai dizer a cada um de nós: Jesus nasceu para mim junto à fonte de Jacó, na tarde em que ele me pediu de beber água e me disse: mulher, eu posso te dar água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica todas as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente o profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me então desta água. E um outro grande mártir do Evangelho também, João Batista, quando foi para ele o nascimento de Jesus, ele vai dizer: Jesus nasceu no instante em que, chegando no Rio Jordão, pediu que eu batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi então que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos então a Lázaro quando e onde Jesus nasceu, e ele responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem era ele, a ressurreição e a vida. E um outro também discípulo que errou como nós tantas vezes erramos por as encarnações. Perguntemos então a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Ele vai nos responder: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu nascimento, o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E finalmente vamos perguntar à nossa Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu. E ela vai nos dizer: Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram um foco de luzes guiando os pastores, suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti cumprir-se em mim a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei de amor. Agora vamos pensar um pouco. E para nós, quando Jesus nasceu? Pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele ainda não nasceu, então vamos procurá-lo urgentemente, fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer,
teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus possa nascer em nossos corações e que Ele seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. É Jesus que vem de novo falar ao coração do povo. Feliz Natal a todos nós. Nossa, Luiz, assim, é emocionante eu te ouvir esse texto, né? Cada personagem, como você disse, né, com a sua história. E é interessante quando, assim, a gente revela, né, esse novo olhar que, que você trouxe, né, quando que realmente Jesus nasceu, né, onde foi. E aí a gente começa a perceber por esses relatos de todos esses nossos amigos maiores, né, que ainda hoje nos ensinam tanto, com seus exemplos de outrora, ou mesmo que além túmulo, né, com suas mensagens e diversas outras reencarnações que às vezes a gente não conhece, porém, com certeza, são pessoas que sempre sendo tocadas por esse sentimento, né, que é o Cristo. Quando você relata, né, cada uma dessas passagens, a gente começa a perceber que elas têm como um ponto comum um momento em que eles sentiram essa vibração de amor, de caridade, de benevolência, e algo que infelizmente a gente não sabe descrever, às vezes não tem nem palavras, né, para descrever, mas que é um sentimento que hipnotiza e que por mais que você já tenha ouvido sua palavra, como Pedro e às vezes outros apóstolos como Tomé, que foi um dos que você relatou, conseguiu sentir realmente a profundidade do que ele queria transmitir, quando realmente isso foi adentrou, né, no seu mais profundo eu. Uma renovação de um eu que antes ficou para trás e que foi renovado por essa energia, né? Muito bom você ter trazido essa reflexão para nós, de quando, e se ainda não foi, como você mesmo disse, né? Vamos abrir as portas para a gente conseguir senti-lo de uma maneira em que realmente a gente tenha vontade e atitude de renovação. O Muito, que eu muito. achei interessante, Adriana, foi o seguinte, né? Já tinha lido esse texto, claro, né? Porque pesquisei o texto, li, mas confesso a você, sem sombra de dúvida, que a, a emoção toda de cada personagem eu senti aqui nesse momento. Aquele exercício que eu convidei a cada um de nós fazermos, eu fui sentindo a cada um deles. Então foi tocante realmente, a emoção chegou a cada um deles, e a gente consegue visualizar muito claramente, nós não somos diferente de nenhum deles. Quantos erros já cometemos, como eu estava dizendo, mas sempre há um momento de Jesus nascer em nossos corações. E que não apenas Jesus nasça no Natal, né? O Natal é uma data simbólica, a gente sabe, mas que o Natal, que Jesus possa nascer todos os dias em nossos corações, isso que é verdadeira, né? O verdadeiro Natal, o verdadeiro nascimento de Jesus, ele tem que ser uma constante em nossas vidas. Isso é realmente muito difícil da gente conseguir, né? Mas que bom que a gente tem pelo menos um dia do ano para lembrarmos do nascimento do nosso Mestre, Jesus, não é mesmo? Isso. Eu falo que realmente, às vezes ainda pela nossa inferioridade, né, de espiritual, essas datas ainda são muito importantes para nós, né, que a gente deve celebrar com alegria. E aqui todo mundo que eu estou vendo, né, falou gratidão, né, por suas palavras. E a Daniele, ela ainda falou lindíssimo, Jesus nasce em momentos diferentes para cada um de nós.
quando conseguimos sentir de maneira genuína o seu amor, né? Bem isso mesmo que você falou. E realmente, toda vez que você foi falando de cada personagem, a gente começa a sentir esse sentimento, esse momento genuíno de cada um, né? Cada um tem o seu momento. Cada um Sim. é único, né? Frente a esse momento. Então, que a gente Eu pede vou postar realmente. depois o texto também para o pessoal que quiser depois ler, né? Vou postar depois, eu faço a postagem do texto. Acho que é Muito, muito importante. muito obrigada. Já vou pedir pro pessoal lá. Gente, é alô.espiritismo, né? É, Arroba, alô.espiritismo. alô, Arroba alô.espiritismo. arroba alô.espiritismo. É, Depois eu vou provisoriamente. deixar. Depois eu vou voltar para o... depois do dia 23 eu vou retornar para o perfil original, que é o reflexões.aloysio. Joia. É reflexões sem acento, né? Isso, reflexões.aloysio. A partir do dia 23, depois, é que eu já estou com algumas lives programadas com Aham. banner de divulgação, né? O nosso nome original era esse, né? Reflexões.aloysio. E aí nós mudamos no começo, mas agora vamos voltar para a origem, que dá mais certo, fica mais fácil o pessoal se identificar com a gente aí. Tá, na hora que eu for deixar gravado, eu vou deixar os dois nomes. Isso. A partir do dia 23, terminando a live do dia 23, eu faço a migração depois. Joia. Nossa, foi, E o foi. que eu queria te falar também, que uma coisa assim muito interessante, ontem, o Aloysio Elias, da cidade de Uberaba, conhece também, né? O divulgador do projeto Mildinho, né? Ele faz um estudo minucioso do Evangelho. Ele esteve virtualmente ontem fazendo uma palestra na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que é a casa que a gente frequenta, né? Aqui de Araraquara. E ele falou sobre as luzes do Natal. Eu achei tão tocante o começo, o que levou a falar sobre as luzes do Natal, né? Ele disse o seguinte, que como ele tem um filho agora de 3 anos, é natural que a criança busque o encanto da árvore de Natal, das luzes e tudo mais. E ele falou assim que o filho dele, o Francisco, como ficou feliz, né, com montar a árvore e tudo mais. E quando acendeu as luzes da árvore de Natal, ele falou assim, num tom bem infantil mesmo, luzes a tal, alguma coisa assim, né? E aí o Aloysio Elias fez construiu toda a sua palestra no dia, no dia de ontem, né, manhã de ontem, envolvendo esse tempo as luzes do Natal. E se a gente for pensar, né, até do ponto de vista material, nós transferimos as luzes espirituais para umas luzes materiais. Então, quando a gente vê a cidade iluminada, uma árvore iluminada com luzes, a gente tem que sentir, não a luz física ali, mas lembrar da luz maior, né? Que é o nosso Mestre Jesus, que ilumina a todos nós, né? Esse é o grande significado das luzes do Natal, que a gente tem que imaginar. Quando você enfeita uma árvore, quando você faz uma decoração de Natal, não pense apenas e tão somente no lado comercial daquilo. Não fique pensando no lado comercial do Natal. Pense no significado maior, no significado mais amplo dessa luminosidade que veio até nós, né, trazer toda essa transformação do nosso planeta, né? A própria mudança do calendário, né? A gente for pensar, um divisor do nosso calendário terrestre, principalmente na grande maioria dos povos, né? Um ou outro que ainda segue um calendário diferente, mas a grande maioria, ele foi um divisor de águas. Trouxe para nós um exemplo a ser seguido, muito longe daquilo que a gente consegue, obviamente, mas ele deixou para nós aquela clareza, aquela explicação muito clara, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. Nas pequenas coisas, não precisamos fazer grandes obras, não precisamos construir grandes e grandes, eu poderia fazer uma construção gigantesca, ou ser um grande divulgador da doutrina. Não, vamos com calma, né, com paciência, vamos fazer a nossa parte, ao exemplo da andorinha que vai com seu bico molhando a água para tentar apagar o fogo da floresta, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não precisamos buscar grandes reconhecimento. Ninguém aqui está
porque a gente sempre fala, né? Nós não estamos aqui para ser aplaudidos, né? Nós estamos apenas, então, somente divulgador da mensagem do Evangelho. E a gente possa sempre buscar essa simplicidade, né? A simplicidade do Evangelho, sem querer cargo, sem querer aparecer, sem nada disso, né? A essência, né? A simplicidade do Evangelho, a simplicidade do nascimento do nosso Mestre Jesus, onde e quando ele nasceu. E para nós, né? Será que Jesus vai nascer até dia 25? Ou ainda ele vai continuar sendo um ilustre desconhecido? Não é mesmo? É muito lindo essa reflexão sobre as luzes do Natal, porque realmente, assim, quando a gente vê a cidade enfeitada, né, iluminada, a nossa energia de alegria mesmo, né, assim, de, de confraternização, né, nesse momento em que a gente dá gratidão por vários lugares, né, aqui no Brasil poderem já estar saindo das ruas, né, no momento em que a gente tem que fazer essa reflexão pelo que a gente já passou anteriormente, ainda estamos passando, né, mas com essa possibilidade da gente abraçar aqueles que estão junto conosco na caminhada e a gente levar essa luz externa, como a gente mesmo materializa, né, esses pisca-piscas, que a gente também seja luz, né, no mundo, como Jesus mesmo quis que a gente fosse, para a gente acender a nossa iluminação, porque é através dessa alegria e desse olhar de amor, de caridade, que a gente consegue mudar a atmosfera terrestre, um momento assim mais abençoado, né, digamos assim, Sim, para que mesmo que normalmente você veja em qualquer outro momento, né, na sua cidade, né, esse renascimento de Cristo, que a gente sinta, né, esse renascimento no nosso coração e a mensagem mais importante, né, do que o renascimento dele físico, mas é a mensagem, né, que ele teve que vir para nos contar, com o seu exemplo, com esse simples olhar, né, como você diz ali, naquele momento em que Pedro, após negá-lo, após conhecê-lo, após estar com ele dentro da sua casa, após inúmeros momentos, aquele olhar com a cruz nos ombros é que Pedro percebeu que ele estava ali convidando a ele a falar: meu amigo, venha, venha comigo, né? Sem é verdade. nenhum tipo de julgamento, que Cristo já sabia que ele iria fazê-lo, né? Assim, tanto que já tinha o comunicado, né? Naquele mesmo dia ou dias antes, né? Sim. Assim, momentos antes. Então, E o que é interessante é que mostra, né, de cada personagem, mostra aquilo que eu falei, né? A nossa fragilidade em vários campos, né? Ora fomos Maria de Magdala, ora fomos Judas, ora fomos Tomé, ora fomos Pedro, ora fomos, né? E na verdade, Paulo, né, Saulo, e quantas transformações que esses personagens da história do cristianismo viveram, né? Quantos exemplos nos deixaram. E que a gente pode dizer com muita tranquilidade, né? Veja que o nascimento do nosso Mestre Jesus foi de forma diferente para cada um deles. Como a Daniele colocou, né? Há momentos específicos para cada um de nós. Cada um de nós constrói a nossa própria história e o nascimento dele também no nosso coração. E o que é interessante é que o Natal, embora às vezes tenha algumas situações que a gente fala assim, tem algumas rusga familiares, algumas situações que às vezes as pessoas falam, ai, não quero nem me reunir com aquelas pessoas, porque, nossa, que mal-estar, né? Parece que as pessoas se reúnem para algumas coisas. Mas a gente tem que pensar que
Se você veio numa determinada família, né? Se você veio num determinado agrupamento familiar, não é por acaso. Ninguém erra de endereço. Então, se estamos convivendo com aquelas pessoas que podem ser difíceis, e também podemos sermos nós os difíceis do relacionamento, porque a gente sempre acha que o outro, né, que é o difícil, esquecemos de olhar a reflexão, né, para nós mesmos, né? Muitas vezes somos nós, lembrarmos de, naquele momento do Natal, esquecer mágoas, desavenças e vamos pensar que o amor que Jesus pregou para todos nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a verdadeira mensagem que ele deixa para nós. Acima de que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, que foram frases que não foram ditas por Jesus, quer dizer, ele disse, mas referindo a frases do Antigo Testamento, a mensagem que ele deixou a nós é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, naquele momento que estamos reunidos com os nossos familiares, vamos procurar trazer o coração aberto, né? Vamos esquecer as desavenças, vamos procurar dar um pouco de amor, um pouco mais de carinho aquelas pessoas difíceis também, para que a gente possa receber também o amor daquelas pessoas para conosco, talvez, como eu estava dizendo, nós podemos ser os difíceis, né? A gente sempre olha a questão pela nossa ótica, esquecendo que existe a ótica do outro também, né? Tão importante. Buscar nesse momento de congraçamento familiar, a reunião na família, não tanto pela comida, pela bebida, mas pela oportunidade que temos de termos uma família, de termos um lar, termos com quem comemorar o Natal. Isso é muito mais importante do que troca de presentes, do que grandes comemorações. Estando todos bem, com saúde, temos muito a agradecer, não é mesmo? Com certeza. E aqueles que porventura não tiverem, né, por perto de seus familiares fisicamente, que se lembre deles espiritualmente, porque certamente eles continuam sentindo essa vibração de amor, né? Porque antes de mais nada somos todos espíritos e voltamos para a nossa casa no nosso desencarne, né? No momento que para os que ficam realmente doloroso, é triste, porém para os que vão é um retorno ao lar. Então, que a gente também se lembre disso. E assim como Jesus, nesse momento, não é o, né, é o do renascimento, mas na crucificação, como diz, né, Jesus, o próprio Cristo matou a morte, nos ensinando essa possibilidade do renascimento. E ele sempre nos disse que estará junto de nós em todos os momentos, que ele não nos deixará. Então, que a gente fique com essas mensagens no coração para que a gente não se entristeça mais do que, digamos, necessário, nesse caso, não me, assim, não sei a palavra certa a usar, mas fique também esse momento, né, dos que já, nós todos já perdemos pessoas amadas, Sim, né? Então, com certeza, a gente sinta esse amor transnudar a seara física, para que a gente sinta eles junto do nosso lado, nesse dia, nessa ceia, nessa preparação, nesse final de ano. E se a gente conseguir levar também esse tipo de sentimento todos os dias da é nossa, verdade. da nossa existência. Agora, a Patrícia, ela disse aqui também, né? Já faz mais de 10 anos que no Natal e Ano Novo me reúno eu, meu marido, filho, sogro e sogra. E estamos sempre juntos durante o ano. E ali todos realmente se gostam mutuamente. Que bom, Muito, né? muito bom. Muito bom a gente escutar isso, porque por mais que a gente não deve deixar as divergências falarem mais altos. O que é importante para nós não é um dia em que um ou outro nos irritou ou nos chateou, né? A gente tem que saber nos perdoar essa mágoa que às vezes a gente
carrega no peito, para que assim a gente perdoe a todos que nos faltaram conosco, né, sendo indulgentes, Sim. e que a gente sinta mais o amor que é com todos esses relatos que você disse, com certeza é o que eles sentiram ali, tocados por essa magnitude desse amor inexplicável, incondicional, né? Então, imagino que essa é a mensagem que o Cristo quer deixar para nós. E, sabe, e lembrarmos que é um momento muito oportuno, que muitas pessoas, na noite de Natal, não vai ter uma ceia, não vai ter o que comer, vai ter um ente querido, às vezes, no hospital, e vai ter ou vai viver, né, perambulando pelas ruas, ou tem um filho preso, ou tem algum ente querido que partiu, com tantas e tantas situações. Então, lembrarmos que, embora seja momentos de alegria, de reflexões, que a gente está fazendo todos esses comentários, lembrarmos dessas pessoas também. E por que não, antes da ceia, fazermos um culto do Evangelho? Olha só que interessante. Ah, mas eu vou na casa de alguns parentes, eles não têm o hábito de orar. Não tem problema, antes de você ir, faça o culto do Evangelho do Lar junto com os familiares na sua casa. Quão importante lembrarmos não só do aniversariante daquela noite, do dia, né? Que é o nosso Mestre Jesus, mas também, principalmente, lembrarmos de tantos e tantos corações aflitos que perambulam pelas ruas, que não tem uma família, que não tem um prato de comida para comer naquela noite, ou está passando por um problema depressivo, tantas e tantas dores do coração, né, que a gente pode dizer as dores da alma, aquelas dores profundas, lembrarmos e enviar para essas pessoas as melhores vibrações. Né? Se você não pode, vamos supor, estar presente em cada lar de um amigo, de uma pessoa que está passando por dificuldades ou aflições, que você possa vibrar por eles, né? Que a gente possa lembrar dessas pessoas. Porque é assim que Jesus pediu, né? Que a gente pudesse vibrar, orar por todos aqueles que estão necessitando. E quando a gente ora em conjunto, a força ela se espalha com muito mais rapidez, né? Verdade, Luiz, que nós realmente temos um pouquinho dessa caridade moral, né, para com todos aqueles que estão mais necessitados que nós. E olhando realmente a dificuldade do outro, a gente vê que nós não temos dificuldade alguma, Não. não é? E se a gente puder fazer um pouquinho, que é o pouquinho que a gente pode emitir essa força vibracional para, para com todos esses nossos irmãos nessa nossa caminhada, né? Bem, eu queria saber se algum pessoal que está aqui quer fazer alguma pergunta, se quer fazer alguma colocação, nós estamos abertos para isso. Fiquem à vontade. Fique à vontade, pode perguntar. Se eu não souber, você responde. Eu estou aqui só escutando essas belas palavras. A gente manda para o Simão depois. Isso, a gente manda para o Simão Pedro responder. Não, mas é verdade. Em cima desse tema, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é claro que a gente não sabe tudo, não, mas estamos muito longe, né, de saber tudo. A gente apenas. Eu costumo dizer assim, né? Uma vez eu fiz um comentário que o Chico dizia que ele era apenas o carteiro, né? Que ele entregava as cartas, né? E eu brinquei outro dia que a gente é apenas e tão somente aqui moleques e molecas de recados, né? A gente malemar ainda, Exatamente. né? Se o próprio Chico, né, falava que ele ainda era um verme que sobra de nós. Com, Com certeza. com essa humildade também dele, a gente consegue também entender a grandiosidade daquele espírito, né, que com tão singelo
gesto, né, entregando para nós sua mediunidade, seu tempo, entregou essas pérolas que hoje a gente tem possibilidade de fazer os estudos, de nos tocar toda vez que a gente lê. Então, agradecimento profundo a esse homem também. A todos os Sim, outros médiums que estão ainda aqui, que já vieram antes dele, uma profunda gratidão, porque realmente essas mensagens que ficam para a eternidade, como você disse, a gente lê e relê e cada momento a gente tem um novo olhar, um novo sentimento. Então, é o que faz a gente ver a grandiosidade do texto, né? exatamente. Bem, Heloísa, Eu acho. até agora ninguém perguntou nada. Você quer fazer alguma colocação? Quando as pessoas não fazem pergunta, das duas coisas, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? É, Vamos ficar com a primeira opção, né? não, mas eu acho que entenderam, porque muitas já agradeceram, falou, deu gratidão aqui a você por ter trazido essas colocações para nós, que realmente tocou o nosso coração para um olhar diferente do que é essa preparação para o Natal, né? A gente olhar para Sim, dentro de nós para sabermos onde, quando a gente sentiu Jesus, a gente nasceu Jesus em nós. Então, isso é muito, muito bonito. sim. E a singeleza da mensagem, né, aquilo que eu falo, ela nos faz transportar a época de cada um deles, né? Vejam que nós temos desde os primeiros, né, o próprio João Batista, até, por exemplo, Francisco de Assis, né, uma transposição temporal de cada personalidade, Joana de Cusa também, as mulheres, vejam que interessante, cada uma delas, né, cada uma delas, seja as mulheres, sejam os homens do Evangelho, trazendo a visão individual de cada nascimento do nosso Mestre Jesus. Exatamente. Depois você posta lá no seu canal o texto, porque realmente vale relê-lo Sim, eu mais vou postar, algumas sim. vezes. E falo assim, Bom, né? O importante é fazer essa reflexão, né, na pele do personagem, né? Quando você é como você ler um livro. Quando nós lemos um livro, a gente se transporta, a gente vive o personagem. Então a gente incorpora o personagem como o ator que vai representar. E assistir um filme, da mesma forma, a gente vive o que o personagem traz, a gente se transporta mentalmente para a tela do cinema ou de uma televisão que seja, e começa a vivenciar aquilo que o personagem está fazendo. Na leitura desse texto, realmente foi assim. Deixa eu dar um delay aqui, vamos ver. Deu um delay? deu. Ah, tá. Então, na leitura desse texto, eu procurei fazer isso. E não tinha pensado, veja como que é interessante, eu não tinha pensado de fazer essa posição, essa proposta para cada um de vocês, para mim mesmo. Então, de certa forma, foi uma coisa meio que intuitiva de fazermos essa transposição. E quão é bonito, né? Você vai vivendo cada momento, cada um. Então, não precisa ter pressa, não é um texto para você ler de uma forma rápida, não, mas pausada, silenciosamente, fazendo a sua reflexão sobre a vivência de cada um deles no momento de que Jesus nasceu para eles. E a grande pergunta, né, a principal pergunta, né, que a gente, deixa eu até pegar aqui no finalzinho, né, e para nós, quando Jesus nasceu? E ele coloca assim, pensemos mais um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu? Olha que pergunta, né? Pergunta, quando nasceu? Mas vamos pensar um pouco. E se a gente descobriu que Jesus não nasceu ainda em nossos corações? Ele vai falar, né? Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça. Um dia desses, não precisa ser dia 25, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas não deixe que ele não nasça em seu coração. Não é nascer simbolicamente, mas nascer efetivamente, né? Vivendo a essência dele em nossos corações. Isso que é muito importante, né? E a Daniele voltou aqui a dizer, né?
isso nos demonstra o quanto Jesus e seus ensinamentos são atemporais, exatamente, para que a gente aqui, nesse momento, né, há 2000 anos após sua mensagem, quantas e quantas encarnações já tivemos, às vezes, sem esse sentimento ou com esse sentimento, cada um tem os seus momentos, que a gente realmente se pergunte e faça essa boa reflexão, né? Pense mais um pouquinho, se é que ele ainda não nasceu, deixe Realmente. que ele nasça. E são momentos que a gente consegue perceber que, por exemplo, a Joana de Cusa, né? Nesse momento, o pessoal ali chegou a perguntar para ela, né? Falar para ela, olha, se você negar tudo que você acredita do que você está falando desse homem, a gente te solta. E Sim. você não vai para a fogueira. Uma tentação, né? Que às vezes a gente coloca também ali, né, em todos esses personagens, a gente pode perceber que existe esse momento, assim, de cair a ficha. E ela ali falou, não. Como diz, pode atear fogo em mim, não vou negar. É isso mesmo. E com o seu olhar carinhoso, ela abençoou ali aquele que iria colocar, né, o fogo ali O fogo, né? na fogueira. E ela não sentiu simplesmente esse fogo. Então é algo que a gente também tem que fortalecer em nós, deixar os medos, quando os acontecimentos da vida vêm difíceis, deixar os nossos medos de lado, deixar o nosso egoísmo de lado, para que a gente realmente escute a palavra dele, que é ali que é o caminho. Às vezes são Exato. nesses momentos que a gente dá uma desvirtuada, já deu, às vezes volta a dar, e é nesses momentos que a vida realmente nos convida de novo ao Cristo nascer em nós, né? Então, E aí o Chico até fala assim, né? Jesus não pediu para nós nenhuma prova difícil, não pediu que a gente escalasse o Everest, nada disso. Ele apenas pediu que a gente amássemos uns aos outros como ele nos amou. Simplesmente isso. Nada exatamente. além disso. Então não precisa grandes transformações. E a gente fala assim, essas passagens que esses grandes do Evangelho tiveram, a gente não precisa querer passar pela mesma prova, pela mesma dificuldade, pelas mesmas, né, pelo mesmo fogo ali. A prova é outra hoje, né? Ela é diferente. A gente não precisa buscar o silício, a gente não precisa buscar provas voluntárias. É que Jesus falou, né? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. E ele vai nos aliviar, não é das nossas provas, das nossas expiações, mas ele vai tirar aquele peso desnecessário que a gente vai jogando nas nossas costas, aquele lixo que a gente vai colocando na nossa bolsa, né? E vai cada vez mais ficando pesado. Então é importante que a gente faça essa reflexão também. Não vamos procurar provas voluntárias para querermos ser mártires. Vamos, né, seguir apenas e tão somente aquilo que ele falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é tão importante. Mais do que você querer, né, fazer grandes obras, né, faça uma única obra, o amor pelos outros, pelas criaturas com quem você convive. Exatamente. Fiquemos com a nossa cruz, que ela já é o bastante, né? É verdade. Então, eu vou pedir para você encerrar nosso momento aqui de reflexão com uma oração final. E olha, só um minutinho. O João aqui falou mesmo porque as provas que nos encontram, né? E já são muitas para ficar caçando mais. Exatamente, né? Não precisa ficar procurando, não. Já temos bastante. Então, que a gente queira ser o nosso próprio mártir, né? Esse que é É o verdade. maior desejo de, de toda reencarnação, né? A gente se transformar pelo menos um pouquinho. O bom espírito é aquele que tem esforço,
ao bem, né? Não é o que Exatamente. consegue, então já tá bom, pelo menos a gente começar a trilhar esse caminho. Verdade. Bem, eu vou passar a palavra para você, fazer nossa oração final. Tá. Adriana, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, ao prazer de conhecê-la virtualmente, né? Agradeço em meu nome, né, a você o convite gentil da casa. Agradeço de coração a oportunidade de trazermos essas reflexões tão importantes para a nossa noite, né, para esse momento que é o advento do Natal. E convido a todos, para aqueles que não seguem o nosso perfil, para estarem conosco, sempre de segunda a sexta às 22 horas. Nós fazemos lives sobre Jerônimo Mendonça, estamos conversando sobre o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, ditados por Nicola Frattari, e convido a todos que eles quiserem estar conosco. E para agradecer neste momento, eu convido então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus e pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui neste momento, que passou pela live ou que vai assistir depois, que Ele possa se fazer presente em todos os dias de nossa vida e que Ele possa nascer efetivamente nos nossos corações e com o nascimento dele, independentemente do dia, mês ou ano, Ele possa fazer brilhar a luz e essa luz ser propagadora de muitas e muitas luzes a vários diversos corações. Que Ele abençoe os nossos melhores propósitos, que Ele possa abençoar todas aquelas pessoas que estão perdidas pelas ruas, desamparados, nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, orfanatos. Abençoe a cada um desses irmãos. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos entes queridos, derrame bênçãos de paz, saúde e alegrias espirituais a todos os nossos corações. E que Jesus efetivamente nasça em nossos corações a cada dia. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e gratidão pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada, Luiz. E muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, né, junto conosco, e aqueles que não puderam vir assistir ao vivo, e aqueles que vão assistir a gravação. Então, muito obrigada. A gratidão de que todos aí, em palavras, em corações, nos mandam aqui, que cheguem em dobro a esse sentimento a todos vocês. Que esse amor realmente, como você mesmo disse, né? Acenda em diversos lugares dos nossos corações. Bem, agradeço, né, imensamente pela Casa do Caminho. Espero novas oportunidades. E é isso. Agradeço a você e a todos. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau.